Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre a sua família, inclusive e também aqueles que estão não só aqui presentes agora, mas os que nos assistem ao vivo e aqueles que ainda vão nos assistir outras vezes em momentos e locais futuros. Deus abençoe a sua vida. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja e por você que dedica esse tempo para estar aqui. Nós somos o corpo de Cristo e o somos em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E estamos espalhados por muitos lugares do mundo inteiro, sendo o corpo de Cristo, né? Um pedacinho de nós estava lá na Europa, lá na Suíça, né, Tiago? E agora está conosco aqui, novamente nos trópicos. Pedacinhos de nós estão espalhados por todo lugar e podemos e devemos ser corpo de Cristo em qualquer lugar, mas é gostoso, bom, prazeroso, útil e importante quando nós nos reunimos também em sua casa. Não que seja imperativo que estejamos todos os dias aqui, mas quando estamos é especialmente prazeroso poder louvar junto, poder ler a Bíblia juntos, poder cooperar, poder participar. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de fazê-lo junto com os irmãos, com as irmãs. E você que dedica a sua vida a estar conosco aqui, cooperando com essa casa. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Obrigado. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, eu vou ler alguns versículos com os irmãos e para os irmãos e irmãs, acerca de instruções de Pedro para a igreja daquele tempo e instruções de Pedro para a igreja deste tempo também. E Pedro fala neste trecho da sua epístola, da sua carta, ele fala sobre sofrimento. Sofrimento, dores e provações. Talvez você diga, então essa palavra é para mim. E muitos de nós vamos dizer isso. Porque muitos de nós passamos algum dia, ou ainda passamos, ou passaremos por provações, dores, sofrimentos. O poeta diz que quem passou por essa vida em brancas nuvens e não sofreu, só passou pela vida, não viveu. O sofrimento e a provação e a dificuldade, o teste, faz parte da nossa realidade desde sempre. E não era diferente, e eu diria que era também especialmente agudo o sofrimento pela qual a igreja passava nesses tempos em que esta carta foi escrita. E nesses tempos em que essa carta foi escrita, um império reinava e guerreava e anexava províncias e outros países a sua influência, e era Roma a sede desse império. Foi nessa realidade beligerante, de guerra, de dificuldade, que o cristianismo nasceu, germinou e começou a crescer. Tempos difíceis, tempos de provações,
especialmente agudas para quem se convertia e publicamente dizia ter feito a opção de ser cristão. E Pedro diz assim, orientando aquele povo daquele momento, daquela situação, daquela região, daquelas regiões. Perceba que Pedro escreve para crentes, o autor da carta escreve para crentes, para cristãos, para pessoas que conheciam a boa nova do Evangelho, que já haviam tido uma experiência com Jesus. E diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se ao justo é difícil ser salvo, como será o ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Por enquanto, até aqui. Ao iniciarmos o nosso culto, pastor Heraldo, nada que nós fizemos até aqui foi combinado, né? Eu já há algum tempo não via pastor Heraldo, há algum tempo não via Joyce pessoalmente, embora nos falemos, né, pelo telefone, mas algumas palavras e algumas coisas que nós ouvimos e vimos até aqui, muito falam a respeito do que eu quero compartilhar nessa noite. O pastor Heraldo, em sua oração invocatória, começou agradecendo a Deus por estarmos aqui de portas abertas e num lugar seguro, cultuando ao nosso Deus. Só isso já é motivo de alegria retumbante em nossos corações, porque em muitos lugares desse mundo, hoje, neste momento, existem cristãos reunidos, escondidos, por causa de perseguição e morte. Só de estarmos aqui com as nossas portas abertas, num lugar seguro, é motivo de alegria para os nossos corações. Por isso exaltamos o nosso Deus. Naquele tempo, era um tempo de perseguição explícita, tal qual em alguns lugares no mundo de hoje. O império não tolerava quem havia se dito e confessado Jesus como Senhor, porque o Senhor era o imperador, o líder do império. O poder deveria ser entregue e respeitado, porque quem quer que fosse colocado em seu lugar deveria ser julgado por isso. Quem quer que o fizesse seria julgado por isso. Então não havia lugar para uma confissão como essa, que Jesus Cristo é o Senhor. E nesses tempos de perseguição, o autor da carta busca trazer em toda a sua carta, em toda essa primeira carta, um espírito de ânimo, de revigoramento, de apaziguamento de dores e de encorajamento. Esta palavra é uma palavra que hoje se faz necessária para a Igreja de Cristo presente. Encorajamento.
num mundo de provações, num mundo de sofrimentos. E ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Fogo aqui como uma metáfora para aquilo que te prova. O que se faz para refinar o ouro? O ouro, para ele se tornar puro, livre de impurezas, ele é colocado num fogo, no mais quente possível, para que as impurezas sejam separadas do metal puro e precioso que é o ouro. O apóstolo usa essa metáfora para dizer: vocês serão colocados à prova de fogo, para liberar toda a impureza e nos tornarmos puros diante de Deus. Mas essa pureza diante de Deus, eu não me refiro nem quero cerceá-la ou limitá-la à pureza moral, porque ser moralmente justo e correto é uma obrigação de todo cidadão de bem, independentemente de ser cristão ou não, independentemente da sua confissão religiosa. Eu conheço pessoas que não confessam qualquer religião, outras que são até contrários à religião, são ateus, e são pessoas de bem, amorosas, moralmente corretas, fiéis, pagam seus impostos em dia, são pessoas de bem. Mas Jesus disse que se a nossa justiça não superar em muito a dos fariseus, não é verdade? Ou seja, como cristãos, não basta ter uma conduta moral ilibada e adequada. O cristianismo não pode, na minha humilde opinião, não pode se limitar a uma religiosidade vazia e mecânica de quem não fala palavrão, não cola na escola. É muito mais do que isso. Eu não roubo, não furto, não adultero, cumpri os mandamentos. Cristianismo não é um checklist de conduta moral. Cristianismo é confessar e viver como Jesus sendo o Senhor da sua vida. Condutas morais adequadas são muito bem-vindas e exigidas, inclusive nesta mesma carta do apóstolo Pedro. Ele faz exigências morais do comportamento. Mas mais do que isso são consequências de quem confessa, crê e vive como se Jesus fosse o Senhor da sua vida. E mais do que isso, provações serão necessárias para alcançarmos a santificação. E ser santo, numa linguagem muito popular, é ser sem defeito. Quando isso não está adequado biblicamente. Ser santo não é santo. A expressão santidade, santo, na Bíblia Sagrada, não é sem defeito. Não é sem erro. Mas é alguém que está separado por Deus para uma obra. Separado por Deus para algo. E da mesma maneira que o fogo separa as impurezas do ouro, o fogo, o sofrimento, as dificuldades, as provações nos separam para Deus. Alegrem-se, diz o verso 13, na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Sofrimento e provação é vestibular para alegria
e exultação. É isso que nós cremos. É isso que nós precisamos confessar. Apesar de tudo que vivemos e passamos, é para a alegria futura que nós vivemos. Essa é a promessa do Evangelho de Deus para nós. Está certo, você dirá, pastor, mas está difícil. Outro dia eu vi um meme, os irmãos sabem o que é meme? Sabem, né? Se não souber, depois você pergunta ao seu filho, seu neto, seu sobrinho. Eram as antigas anedotas, né? Só que agora a anedota é eletrônica, né? Ela aparece no WhatsApp, nas redes sociais, mas nada mais é do que uma anedota. E alguém perguntou para o outro, eu até mandei para o meu irmão, dizendo, eu tenho um irmão mais novo, mandei para ele, né, assim, aquela parte dos humilhados serão exaltados, será que ainda é esse ano ainda? Né? Será que começa esse ano ainda a parte do humilhado que vai ser exaltado, né? Nós brincamos, mas é verdade, não está fácil, não está fácil. Eu preguei aqui durante a pandemia, durante o período mais agudo da pandemia, que ainda nem terminou, mas num período agudo em que eu estive aqui sozinho, eu, Jonatas, pastor Eliezer e o celular do Jonatas pendurado ali, que não tinha nem câmera. Tinha aqui um caixote, né, um plano, nós três aqui, com tudo fechado, com medo e tentando trazer uma mensagem de ânimo para a Igreja de Cristo, para as pessoas. Eu disse que não seria possível, ou eu não queria acreditar que fosse possível que saíssemos de uma pandemia piores do que entramos nela, que a minha esperança é que a humanidade fosse melhor do que ela. Eis que, para nossa tristeza, vai passando uma pandemia, vem uma guerra na Europa. E um comentarista disse isso, né? Disseram que nós íamos fazer diferente, agora é pandemia e logo seguida de guerra. E um amigo meu que é especialista, estudioso da história recente da civilização, diz, mas em 1918 foi pior, nós fizemos os dois juntos, né? Primeira Guerra Mundial junto com a gripe espanhola, mesma coisa junto. Isso em 1918. O que eu quero dizer é que a humanidade, se você repousa as suas esperanças sobre a humanidade, sinto lhe dizer que você vai se frustrar, porque somos muito bons em decepcionar a nós mesmos. Somos muito bons em decepcionar a nós mesmos como seres humanos. Mas se você deposita a sua esperança em Jesus, você vai perceber que a sua aprovação é preparação para a glória futura, para a alegria e exultação que você merece? Não. Que você e eu não merecemos, mas que a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, que o escritor diz aqui no início do capítulo 4, a multiforme graça de Deus se manifesta. E seguindo, uma outra lição importante que eu consigo apreender desse texto é que precisamos sofrer pelo motivo certo. Precisamos aprender a sofrer. A vida é um grande aprendizado. Inclusive, sofrer, você precisa aprender a sofrer. Você precisa aprender a sofrer. Em que sentido? Sofra pelos motivos certos. E sofrer pelo motivo certo significa sofrer por ser injustiçado. Como pode ser isso? É o que o apóstolo diz aqui. Alguns sofrem por consequência dos seus atos maus. São assassinos, ladrões, se metem na vida dos outros. E por isso sofrem. Esses sofrem justamente
Porque procuraram, se meteram em problemas e sofrem consequência deles. Mas ele está dizendo aqui que o corpo de Cristo sofre por ser de Cristo, que é um motivo extremamente injusto, porque se Jesus é o príncipe da paz, por que sua igreja tem que sofrer com a guerra? Se Jesus é o consolador, porque os seus filhos precisam chorar. É injusto o nosso sofrimento. Deus sabe que muitas vezes o nosso sofrimento pode ser injusto. Mas aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, e não são palavras minhas, são palavras de Pedro, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Outra palavra da irmã Joyce, enquanto ministrava os louvores: no meio da dificuldade, da dor, quantos se escondem, fogem e perguntam: por que eu? Por que agora? Por que comigo? Por que isso? Quando nesses momentos você precisa dizer: Senhor, eu quero experimentar a tua vontade para a minha vida. Isso é um exercício de fé, que não é fácil fazer. Como qualquer exercício, ele precisa de prática constante. Não que Deus tenha prazer no sofrimento do justo, porque Ele não tem. Mas existem mistérios de Deus que são incompreensíveis para nós. Alguns mistérios de Deus são incompreensíveis para nós, e eu exercito a minha humildade quando digo isso para vocês. Que muitas vezes somos instados e questionados: onde está o seu Deus? E é uma pergunta difícil que machuca a gente. Onde está o seu Deus quando aquelas bombas caem na Ucrânia e matam pessoas que nem sabem por que essa guerra começou? Onde está o seu Deus quando um dilúvio sobreveio sobre Petrópolis e destruiu aquela belíssima cidade, matando centenas de pessoas? Onde está o seu Deus? Talvez você tenha dificuldade de responder. Eu teria também dificuldade de responder muitas vezes: onde está o seu Deus nessa ocasião? Mas eu não sei por que choveu milhares de litros de água numa tarde somente em Petrópolis. Eu não sei explicar isso. Não sei mesmo. Mas eu sei que o meu Deus estava na Igreja Batista de Laranjeiras levando mantimento e água potável para aquelas pessoas em Petrópolis. Ali estava meu Deus. Eu sei que o meu Deus estava na Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, abençoando aquelas pessoas na Ucrânia, levando paz, palavras de paz, através dos nossos missionários. Meu Deus está ali. Então, meus amados irmãos e irmãs, precisamos, sinceramente, nesse mundo difícil, de humildemente nos submetermos à potente mão do nosso Deus, para que Ele faça prevalecer a sua vontade em nossas vidas e, principalmente, saiamos pessoas melhores depois das provações e do sofrimento. Versículo 6 do capítulo 5. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu tempo devido. Não é em breve,
não é daqui a muito, é no tempo devido de Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O mal, talvez um mal maior que assola a humanidade seja a ansiedade. Como doença, como algo mais do que a ansiedade de você estar, estou ansioso porque vou me casar, vou arrumar um emprego, vou comprar um carro. Não, ansiedade como doença mesmo, patológica. Sobrevém sobre nós, nós fazemos planos, detalhamos a nossa vida, o nosso amanhã, e ficamos ansiosos, quando em vários lugares da Bíblia Sagrada, inclusive nesse, a palavra de Pedro diz: lance sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Como é bom saber que Deus cuida de nós. Como é confortante saber que Deus cuida de nós. Como é esperançoso saber que Deus cuida de nós. Mas isso é um exercício. Nós não vamos sair daqui, agora o pastor falou, eu vou fazer isso. Não, não vai fazer assim. Você vai se lembrar, você vai se esquecer, você vai ficar ansioso, você vai perder a paciência, você vai passar por provações. Não é a minha palavra que vai fazer as suas provações se cessarem. Mas no tempo devido, o Senhor há de repousar a sua glória sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e te fazer descansar. Resistam, meus irmãos, que vocês têm em todo o mundo, que vocês têm, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Dizer que alguém sofre como você sofre não te reconforta, não resolve o seu problema, aliás, mas te conforta. Não é exclusividade sua passar por esse sofrimento. As cartas escritas no Novo Testamento eram para ser lidas e relidas em diversos lugares e momentos, para que fosse multiplicado o conhecimento do Evangelho. E ele diz: os irmãos que vocês têm em vários lugares do mundo sofrem. E alguns sofrem mais do que você. E dissemos aqui, eu não sei qual é o sofrimento pelo qual você passa, mas tem gente hoje na Ucrânia ou na África com medo da manhã seguinte, ou vai anoitecer e bombas podem destruir o lugar onde você mora e os seus filhos. É claro que quem passa pelo sofrimento tem a percepção de o que se sofre é o maior sofrimento do mundo, não é verdade? Se você está desempregado, talvez não te conforte muito saber que tem um lugar em guerra na Europa, numa república que você nem conhecia. Você está desempregado, você está numa situação difícil, você não sabe como vai ser o fim do mês, financeiramente falando. Se você está com uma doença difícil de se lidar, quem sabe terminal. Mas fato é que você tem a percepção de que o seu problema é o maior do mundo, e talvez seja para você. Talvez seja realmente o maior problema do mundo para você. Mas tenha em mente duas coisas. Primeiro, todos nós, irmãos nossos, estão sofrendo nesse momento em maior ou menor grau. Provações estão acontecendo. E segunda coisa, não deixe de fitar os olhos em Cristo e praticar o bem. Não abra mão de estar do lado certo em toda essa conversa. Não abra mão de estar do lado certo. Não julgue que a aprovação te faz alguém que pode mudar de lado. Não faça isso. Mudar de lado significa, eu já passo por toda essa situação fazendo bem.
Por que ser o correto? Por que ser o justo? Não faça isso. Não perca a paciência. Não perca a esperança. Lance sobre Jesus a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. E não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo receberemos da parte de Deus a recompensa adequada. Não por nosso merecimento, mas pela graça de Jesus manifesta na cruz do Calvário. Sempre que geralmente quando um jovem faz aniversário e me pedem para trazer uma palavra, mas especialmente para aqueles que eu tenho mais intimidade, o que eu conheço, meus sobrinhos, primos e alunos, enfim. Eu costumo dizer algo, principalmente bem na juventude, quando estão começando a traçar ali o que vão ser, o que vão fazer. Eu gosto de usar aquela palavra do Salmo 1 que diz assim: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu uso esta sentença para dizer: muitas vezes fazer o que é errado, mudar de lado, esquecer o que é o bem, o que é o certo, vai ser apetitoso, vai ser, pela nossa perda de paciência, vai ser o que parece. Mas não faça isso. Vale a pena ser o justo. Vale a pena estar do lado certo. Vale a pena praticar o bem. E ao seu tempo, recolheremos as recompensas pela graça de Cristo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, cedo ou tarde, perecerá. Cedo ou tarde perecerá. Seja o justo, busque ser o justo, não busque ser o ímpio. Busque ser o justo, e você estará de frente para a glória de Deus, tão logo haja oportunidade. E por fim, meus irmãos, nesta noite, em que eu não sei qual é a provação pela qual você está passando, dificuldade, dúvida, dor, desconforto, pressão, não sei. Mas eu gostaria de concluir com a bênção que Pedro, o apóstolo, deixou para aquele povo ao fim da sua carta. E ele diz, no versículo 10 do capítulo 5, e é esta bênção que eu quero que você receba nesta noite: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará força e os porás sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Receba esta bênção, exercite a sua fé, seja feliz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e complete a sua palavra em nossas vidas. Amém.